1 João capítulo 4, verso de número 13. Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanha lá no telão. Quem achou diz amém. Diz assim: e nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Ou desta forma sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Feche os seus olhos só por alguns instantes. Eu queria que você fosse agora sincero ao Senhor e pedisse Ele para falar com você. Você pedisse ao Espírito Santo para abrir a sua mente aí agora, o seu coração, que nada atrapalhe você, que nenhuma distração roube você da atenção daquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala para Ele: Senhor, fala comigo, me dá direção, me dá sabedoria, que essa palavra caia no meu coração, que ela produza frutos, que eu ouça a voz do Senhor ao longo dessas mensagens, que o Espírito Santo tenha liberdade de falar com você, de conduzir você, de ensinar você, que a palavra de Deus produza uma transformação genuína e verdadeira no seu interior. Pode falar com Ele, fala: Senhor, eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo, e que o Senhor continue fluindo em liberdade entre nós, Senhor. Que a presença do Teu Espírito permaneça palpável como é nesse momento. Que o Senhor tenha liberdade de nos ensinar, que nós possamos desfrutar de uma comunhão plena e genuína com o Senhor. O Senhor tem liberdade de fluir enquanto essa mensagem é ministrada, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo é Deus. A terceira pessoa do que nós conhecemos como a Trindade. A Trindade não é uma palavra vista na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse você não vai ver escrito a palavra Trindade. O conceito do Deus que é trino está ali. E o Espírito Santo possui todos os elementos daquilo que é a personalidade divina. Eu não vou me ater tanto ao fato, da deidade do Espírito Santo, porque eu acredito que você sabe muito bem disso. Mas o fato de nós dizermos que o Espírito Santo é uma pessoa, dá para nós o entendimento de que, como pessoa, como personalidade, ele tem intelecto, ele tem emoções, ele tem vontade. Isso é característico de toda pessoa. Para um ser humano, ele é dotado disso, de intelecto, conhecimento, da sua mente, das suas emoções e da sua vontade, da sua volição. Isso é um fato. E a Bíblia, ela, apontando sobre a natureza do Espírito, ela fala do mesmo jeito. O Espírito Santo, ele tem uma mente. Romanos capítulo 8, verso 27, Paulo diz que aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo tem uma mente, e a Bíblia diz que aquele que sonda, Jesus, conhece a mente do Espírito. Isso é só para atestar a natureza e a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo também tem uma vontade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, o mesmo Paulo vai dizer: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um conforme a sua vontade, conforme ele quer. Paulo está tratando aqui sobre os dons espirituais, e o que ele está dizendo é: o Espírito Santo, pela sua vontade, distribui à igreja os dons espirituais conforme ele quer, conforme ele deseja. Então, Paulo está dizendo, ele tem
uma vontade. Não só isso, além de ter uma mente, além de ter uma vontade, o Espírito Santo também tem sentimentos. E essa parte é interessante da gente pensar. O mesmo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 30, ele diz, um texto bastante conhecido: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, esse Espírito que possui uma mente, possui uma vontade, ele também tem sentimentos, porque ele é uma pessoa, uma personalidade. E é interessante a gente observar, porque Paulo está dizendo à igreja de Éfeso: olha, não entristeçam o Espírito Santo. Ou seja, Paulo está deixando claro que há uma possibilidade de entristecê-lo. Pense o que é isso. Se nós, como seres humanos, nós não gostamos, não ficamos felizes quando somos chateados, quando a gente fica triste porque alguém faz algo conosco, imagina o Espírito Santo de Deus. Imagina o que é, e eu quero que você pense bem a respeito disso. Imagine o que é o Espírito de Deus, o Espírito que é santo, se sentir triste conosco. Imagine o que é Deus, porque Ele é Deus, se sentir triste conosco. Paulo está dizendo, e é interessante, porque quando Paulo fala aos Efésios, lá em Apocalipse, no capítulo 2, a primeira carta das 7 cartas à igreja da Ásia, ela é destinada a essa igreja, a igreja de Éfeso. E qual era a acusação, qual era a advertência de Jesus para aquela igreja? Que eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Ou seja, esse pecado na igreja de Éfeso já era uma realidade. Eles já estavam entristecendo o Espírito Santo pelo fato de terem abandonado o seu primeiro amor. Então, é fato que nós precisamos ter consciência de que o Espírito Santo também se preocupa, também se interessa e ele também sente. Então, a nível de introdução, eu quero perguntar a você, e quero que você tenha consciência disso essa noite: como você tem tratado ele? Geralmente nós temos a ideia, e muito se percebe isso, quando a gente olha para Deus o Pai, a gente olha para Deus o Filho, mas parece que a gente minimiza a ação do Espírito Santo, porque a gente pensa que pelo fato da gente dizer terceira pessoa da Trindade, isso não é de nível de colocação. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito. Todos eles, cada pessoa da Trindade é plenamente divino, é plenamente poderoso. Eles coexistem entre si na mesma essência e no mesmo poder. E aí a Bíblia aponta essa realidade, porque nós, principalmente nós pentecostais, se você disser para alguém assim: olha, o culto hoje foi poderoso, talvez a pessoa vai olhar para dizer assim: realmente, eu arrepiei. Por que você sabe que o Espírito Santo estava ali? Não, eu senti uma forte comoção, um forte desejo de chorar. Eu senti que o Espírito Santo estava ali. Ou ainda assim, alguns de nós vão dizer: olha, aquele irmão, ele é cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele fala em outras línguas. Geralmente nós associamos o Espírito Santo a poder. Geralmente nós associamos o Espírito Santo a força ou a sentimentos. E a verdade é, o Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo não é o poder de Deus, ou não é a força de Deus. Porque geralmente nós temos essas sensações, a gente acredita e muitas vezes pensa que só porque sentimos algo, estamos sentindo o Espírito Santo. O que é ainda mais complicado é que muita gente parece não perceber a ação do Espírito ao longo da história. Tem muita gente que pensa que ele apareceu lá em Gênesis 1, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, pairava sobre o caos. E aí a gente acha que o Espírito Santo entrou num modo assim, de soneca soberana, e só voltou lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Não. Por todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, a Bíblia é muito enfática em dizer que o Espírito Santo está ativo
e Ele está operando. E isso precisa ficar muito claro para nós. Muito claro. Eu estou sendo muito simples aqui, porque eu quero que você entenda. Você precisa pensar bem a respeito disso. Quando a gente olha para a Bíblia, eu quero tratar de 4 coisas. 4 ações que são distintas dessa pessoa. Por que é que a minha preocupação é que nós tratemos o Espírito Santo como sentimentos? Por que é que a minha preocupação é que nós tratemos ele como um poder, um arrepio, um choro? Porque nós vamos negar a doutrina da salvação. Nós vamos negar vividamente a realidade da Bíblia. De que o Espírito Santo, como é que ele opera na vida do homem? Como é que ele age na vida do ser humano? Como ele age na vida do pecador? De maneira, a gente poderia falar de várias coisas, mas como eu disse, vou tratar só de 4. A primeira verdade, como que o Espírito Santo age na vida do homem? A Bíblia aponta o primeiro detalhe, a primeira ação do Espírito Santo. A gente chama de regeneração. Diga comigo, regeneração. Não, dá para você dizer mais forte, regeneração. E o que é regeneração? É o nascer de novo. A regeneração é o ato soberano de Deus, que Ele dá ao pecador que está arrependido uma nova natureza. A regeneração é o momento, ou como a gente costuma dizer, é o ato da conversão. Jesus, um dia, em João capítulo 1, verso 12, ele diz que todos, quantos o receberam a Ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Isso é o que? O ato da regeneração, da conversão. Aqueles que creem, que acreditam no sacrifício de Jesus, a partir daquele momento eles têm uma nova natureza. Mas onde o Espírito Santo aparece nessa história, pastor? Mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, a Bíblia fala quem é o agente da regeneração. João capítulo 3, versos 5 e 8, uma história bastante conhecida. Jesus está diante de quem? De um dos mestres da lei. Jesus olha para Nicodemos, um cara inteligente, sabido da lei. Jesus olha para ele, e aí então, ele diz assim: Jesus, como é que é esse negócio de nascer de novo? Ele não havia entendido, mesmo sendo tão inteligente. Eu posso voltar de novo para o ventre da minha mãe? Eu já sou grande. Jesus fala: não, Nicodemos. O nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito. É o Espírito Santo quem coloca no meu e no seu coração, faz com que você entenda o sacrifício de Jesus. Sem o Espírito Santo não há salvação. Sem o Espírito Santo não há regeneração. Você não ouviu uma palavra em um determinado dia da sua vida e se autoconvenceu de que você era pecador? Não. Você não ouviu uma palavra em um determinado momento que tocou o seu coração, fez você chorar? Vou entrar para a igreja. Não. É o Espírito Santo que é o agente da regeneração. O que ele faz, pastor? Ele convence você. Por isso Jesus diz que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do... Se o Espírito Santo não traduzir as palavras de Jesus para você, nenhum de nós nos arrependeríamos dos nossos pecados e confessaríamos a Jesus como Salvador. É o Espírito Santo quem no nosso interior nos deixa claro o sacrifício de Jesus e mostra para nós a nossa mazela. Mostra para nós que nós somos pecadores e condenados ao inferno. Ele é o agente da regeneração. Por isso Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. E aí muita gente acha
ou pensa que só pelo fato da palavra em si, as coisas acontecem. O segredo não está no pregador. Não está de jeito nenhum. Se enquanto eu falo, o pecador que me ouve não for tocado pelo Espírito Santo, esse agente da regeneração, não acontece salvação. Não acontece arrependimento. Só que qual que é o requerimento da regeneração? A fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz: pela graça sois salvos. O que é salvação? Meritocracia? Não. Salvação é graça. Qual é o instrumento da salvação? Paulo diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e vem pela fé. Ou seja, o Espírito Santo, através das palavras de Jesus, está produzindo em nós fé para crer, fé para se arrepender. Não basta só ouvir, você precisa crer em Jesus. Então, o requerimento dessa fé, por que o homem, ele confessa, se assim eu posso dizer, a Jesus como seu Salvador? Porque o Espírito Santo gerou fé no coração dele. Agora, há uma grande realidade aqui, e eu quero tratar disso, por isso que Paulo diz, Romanos capítulo 10, se com a tua boca, com a boca você confessa, e no coração você crê, que Deus ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Então, o Espírito Santo é o agente ativo da regeneração, é o nascer de novo. Só que, quando alguém nasce de novo, e aqui a gente precisa atestar, pastor, como que eu sei que alguém foi regenerado, que o Espírito Santo entrou aí, dentro dessa vida? Qual é o resultado, ou os resultados? A gente poderia falar de vários resultados da regeneração. Primeiro, você se torna uma nova criatura. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Qual é o resultado? O primeiro resultado, ou um dos, da regeneração: você se torna uma nova criatura. Entende? Os antigos hábitos, a antiga maneira de viver, como Paulo diz em Colossenses, ela volta, ela regride, ela não existe mais. Isso é o que? Resultado da ação do Espírito Santo gerando fé no seu coração, quando você crê na palavra de Jesus. Então você se torna uma nova criatura. Você é uma nova criatura, irmão. Essa palavra. Isso é o que? O primeiro resultado da regeneração. Então, não é só se tornar uma nova criatura. Segunda coisa, o homem agora, o pecador arrependido, ele passa a praticar atos de justiça. 1 João capítulo 2, verso 29 diz: porque nós sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Nascer de novo, regeneração, nascido de Deus. Todo homem que nasceu de novo, todo homem que foi regenerado, ele pratica atos de... Lembra de Apocalipse 19? O que é que o Senhor diz a respeito da igreja que ele vai buscar? Daquela que está com ele nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19 diz que a noiva do Cordeiro, ela se veste de linho fino, puro, que são os atos de justiça dos santos. Como é que eu sei que alguém foi regenerado? Quando ele pratica justiça. Quando ele é alguém justo. Quer ver alguém que nasceu de novo? Olhe para ele, que foi regenerado. Ele é um homem justo? Não, tem algo de errado. Pode ser que ele não tenha sido
regenerado. Pode ser que essa ação do Espírito ainda não tenha acontecido na vida dele. Esse homem se torna uma nova criatura. Ele então pratica atos de justiça. E o terceiro, esse homem começa a rejeitar o pecado. O mesmo livro de 1 João, só que no capítulo 3, no verso 9, o apóstolo diz: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, porque a vida de Deus está nele. Logo, se a vida de Deus está nele, não pode continuar a pecar. Por quê? Pois ele é nascido. João não está dizendo que quando você é regenerado, nunca mais você vai pecar. Não é isso. O que João está dizendo é, quando você é regenerado, aquele pecado que você amava, você não ama mais. Aquele pecado que, como a gente costuma dizer, era aquele pecado de estimação, não deve fazer parte da sua vida mais. Pastor, eu tenho 20 anos de evangelho, mas continuo sendo mentiroso. Alguma coisa tem de errado com você. Pastor, olha, eu sou crente, aceitei Jesus, confessei Jesus como meu Salvador, mas eu não consigo mudar o meu palavreado. Alguma coisa tem de errado com você. Pastor, quem está dizendo isso? A Bíblia. Aquele que é nascido de Deus, nascer de novo, regeneração, não vive praticando o pecado. Você consegue entender isso? O que é ser regenerado? O que é que o Espírito Santo faz dentro de um homem? Pastor, o que você está dizendo? Se o Espírito Santo está aí, irmão, tem que acender uma luz aí de alerta quando você vai pecar. Se você peca, ou se você pensa em pecar e não te incomoda, talvez ele não esteja aí. Ou talvez ele nunca esteve. Se você tem prazer pelo pecado, ao invés de rejeitá-lo, você não nasceu de novo. E se ainda assim, após o pecado, aquilo não te comove, eu não estou falando de remorso. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Se após o pecado, você não se sente comovido em estar diante de Deus, em arrependimento, em contrição de espírito, ainda tem alguma coisa errada. O senhor está dizendo, pastor, que você não foi regenerado. Vou traduzir em palavras mais simples, você não converteu. Porque o Espírito Santo, primeiro, ele é o agente da regeneração. É ele que nos permite, pela fé nas palavras de Jesus, nascer de novo. Então todo homem precisa nascer da água e do... Pastor, sou bonitinho, sou bacana demais, nasceu de novo? Não. Pastor, eu pratico boas obras, dou esmola aos pobres, vou nas associações. Nasceu de novo? Não. Só quem é nascido de Deus verá a Deus. Só quem nasceu da água e do... O Espírito Santo é o agente regenerador. A segunda coisa que o Espírito faz, eu não estou falando aqui necessariamente da ordem da salvação, mas da ação do Espírito, é o que nós chamamos de batismo no Espírito. E nós pentecostais temos uma dupla interpretação em relação com isso. Mas o que é o batismo no Espírito? Esse ato é imediato após a conversão ou a regeneração. Confessou Jesus, creu em Jesus, automaticamente, na hora, o Espírito Santo te batiza no corpo de Cristo. O que é ser batizado no corpo de Cristo? O que é batismo? É uma identificação com alguém ou alguma coisa. Então o que o Espírito Santo faz? Ele nos insere no corpo de Cristo. Isso é a segunda obra do Espírito. É o Espírito Santo quem faz com que você tenha, com que o pecador arrependido, convertido, tenha identificação, associação,
com o cabeça, que é Cristo, e com o seu corpo, que é a igreja. Ou seja, foi regenerado, o Espírito te insere, te identifica com Cristo e o seu corpo. Eu poderia até falar disso aqui, por que não dá para ser desigrejado? Eu vou deixar isso aqui para outro dia, senão eu vou entrar no mais profundo aqui. Romanos 6, 2 e 4 diz: de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados, ligados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Assim que você converte, o Espírito Santo faz com que você se transforme agora, além dessa nova criatura que você se torna, um salvo, um membro do corpo de Cristo. Ou seja, pastor, eu fui regenerado, então você agora está ligado a Cristo, que é o cabeça, e ao seu corpo, que é a igreja. Então, não existe crente que não está ligado ao corpo. Não existe crente que está ligado só à cabeça. Ai, pastor, eu congrego na minha casa. Eu escuto pregação na internet. Não. Para que ir para a igreja? Pastor, para quê? Vamos para a Bíblia. Primeiro, como que o Espírito te conecta com Cristo? Gálatas 3, 27. Pois os que em Cristo foram batizados, inseridos com cabeça, de Cristo se revestiram. Ou seja, só quem participou do processo, só quem está ligado ao cabeça é que está revestido de Cristo. Não tem como, se o Espírito Santo te inseriu no corpo, te identificou com o cabeça que é Cristo, você está revestido de Cristo. Mas é só com Cristo, pastor? Não. Efésios 5:30 diz: pois nós somos membros do seu corpo. Isso é conexão entre Cristo, que é o cabeça, e o seu corpo. E quem é que faz isso? O Espírito Santo. Isso é imediato. Imediato. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, quando se fala de batismo no Espírito, a gente pensa em Atos 2, no revestimento de poder. E isso eu vou falar um dia específico, não hoje. Mas esse ato de batizar é imediato. Converteu, você faz parte do corpo de Cristo. Converteu, você agora faz parte dos santos. É assim. Isso é automático. Por que eu estou dizendo isso? Porque não existe crente que não tenha o Espírito Santo. Eu vejo muita gente que fala, quando a pessoa fala assim, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. E tem gente que nunca recebe. O cara fica doido. Por quê? Porque ele pensa que não tem o Espírito Santo. Ele fala assim, o Espírito Santo gosta de todo mundo, mas não gosta de mim. Ele desce aqui, desce lá, batiza um aqui, batiza outro lá, mas eu parece que tem uma coisa. Não. Quando você confessa a Jesus, quando você é regenerado, automaticamente você se torna habitação do Espírito. Então eu estou olhando para os crentes aqui, todos vocês têm o Espírito Santo. Todo mundo. Foi regenerado? Você se transforma no quê? No que Paulo disse, 1 Coríntios 6. Templo e morada do Espírito. Então, ele habita, e por que é que ele tem que habitar aí, pastor? Porque se ele não habitar aí, você não é salvo. Se ele não habitar aí, você não faz parte do corpo. Se ele não habitar aí, você não se arrepende. Consegue entender isso? Então o Espírito Santo é o agente regenerador, é o agente que batiza-nos no corpo de Cristo. E o terceiro, o Espírito Santo é aquele que nos sela. É o terceiro ato dele. E o que é o selamento? É o ato
soberano, pelo qual o Espírito Santo, ele crava de maneira divina um selo de aprovação que garante a nossa salvação, que define para nós de maneira imediata, definitiva e completa que nós somos salvos em Jesus. Isso é o que a gente chama de selo. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua. O Espírito Santo é o selo de Deus sobre nós. O que é isso? Quando o pecador se arrepende, por isso Paulo está dizendo: quando vocês ouviram a palavra e creram, ouviu e creu, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca de Deus, o selo de Deus. Por isso, Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. E o que é penhor? Penhor é uma marca. Penhor é a garantia de uma transação. O que Deus está dizendo quando Ele dá para a gente o Espírito Santo? Ele está dizendo assim: olha, primeiro, você agora é minha propriedade. É, pastor, vamos para a Bíblia. Quem está anotando, anota. 2 Coríntios, projeta para mim aqui. Ah, já está aqui, olha que beleza. Nos selou como sua propriedade. Só o Mateus creu. Nos selou como sua. O que Deus está dizendo ao te dar o Espírito Santo? Você é meu. Aí tem gente que fala assim: pastor, tá difícil, meu filho é só o cão. Começa a declarar, fala o quê? Converte esse menino, Jesus. Por quê? Quem tem o Espírito Santo se torna a propriedade. O que a gente sempre fala aqui: você tem um dono. Eu não sei se isso é bom ou ruim para muita gente aí, né? O Espírito Santo em nós é Deus dizendo: rapaz, você é meu. Você não faz o que você quer. Você não anda como você quer. Você não fala o que você quer. Você não pensa o que você quer. Por quê? Porque você é uma propriedade exclusiva de Deus. Por isso Jesus, na conversa, voltando com Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele fala: aquele que é nascido do Espírito, amém, ele é como o vento, ó, para lá e para cá. Você não vê de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do propriedade de Deus, propriedade divina. Então o Espírito Santo atesta a nossa identidade, a nossa filiação. Você é de Deus. Então o diabo não tem mais poder e autoridade sobre a sua vida. Não tem como mais ele dar pitaco, irmão. Você entende isso? Se o Espírito Santo habita em você, acabou. Ainda tem crente que não entende isso. Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito. Ah, isso aqui é demais. Em nossos corações. Olha o que Deus está dizendo. Como garantia do que está por vir. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu coloquei o Espírito Santo em você, eu estou dizendo assim: a minha palavra é fiel. O que é que está por vir, pastor? A redenção do nosso corpo. O que é que está por vir? Tudo aquilo que Deus prometeu. O que é que está por vir?
toda palavra que ainda não se cumpriu por meio do Espírito em nós, é Ele quem testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele que diz para nós: o que o Pai disse vai se cumprir. A palavra de Deus é genuinamente verdadeira. O Espírito Santo confirma as promessas de Deus. Quando a Bíblia fala de selo, selo é posse, é segurança. Deus estava atestando por meio do seu Espírito a nossa identidade, a nossa filiação e as suas promessas. É o Espírito que é o selo de Deus, o penhor, a garantia. Você consegue perceber a grandiosidade disso? E a gente querendo reduzir a ação e a obra do Espírito Santo. Ele regenera, batiza, sela, mas Ele é o Espírito que enche. O enchimento é o controle do Espírito na vida do pecador arrependido. E eu preciso deixar claro isso aqui, porque ser cheio do Espírito Santo não é uma indicação bíblica, é uma ordem. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opinião pessoal a respeito do que Paulo, por exemplo, disse. Não é você dizer assim: eu acho que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Não. Quando Paulo escreve Efésios capítulo 5, verso 18, aquilo ali é uma ordem. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O próprio texto grego, o texto original, dá a ideia de um imperativo, de uma ordem. É como se Paulo estivesse dizendo assim: ei, você precisa, eu estou te ordenando a ser cheio do Espírito Santo. Isso aqui não é uma opção. Não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é um imperativo bíblico. Você precisa ser. Só que você percebe, como eu disse, o Espírito Santo habita no crente, sim ou não? Você se torna templo de Deus, sim ou não? Isso é um fato. Regenerado, batizado, selado. Só tem uma coisa. Por quê? Quando a gente fala de se encher do Espírito, a gente precisa ter clareza de uma coisa: isso é um ato contínuo, processual, permanente. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, e glória a Deus por isso. Agora, se o enchimento é o controle do Espírito, se você não ser cheio do Espírito, quem vai controlar a sua vida? E talvez você não tenha entendido ainda por que a sua vontade reina. Talvez você não tenha compreendido ainda por que você gosta de dar aquelas escapadinhas de vez em quando. Pastor, só tem uma resposta? Só. Você não é cheio do Espírito Santo. Isso é uma pedrada, hein? Ser a habitação do Espírito é como se a gente pensasse. Imagina você convidar um hóspede para ir para a sua casa. Só que quando esse hóspede chega na sua casa, você olha para ele e diz assim: olha, eu tenho um lugar para você ficar. Qual é? O porão. Você pega esse hóspede e coloca ele no porão. Só que você deixa esse hóspede no porão, ó, e esquece que ele está ali. Ele está ali. E aí, em um determinado momento da sua vida, você se lembra: eu deixei o hóspede lá no porão. E você vai buscar e diz assim: não, fica à vontade na casa. É exatamente isso. Tem muita gente que faz exatamente assim como o Espírito Santo.
não é que ele não está na casa, ele só está no porão. Ele não tem liberdade de fluir em todos os cômodos da casa. Ele não tem liberdade de caminhar na sala, na cozinha, nos quartos. Ele está na casa, mas ele está trancafiado, guardado no porão. É o que acontece com muito crente. O enchimento do Espírito Santo, nós precisamos ter consciência, não diz respeito ao quanto eu tenho do Espírito Santo, mas o quanto Ele tem de mim. Ser cheio do Espírito Santo não diz respeito a Ele habitar na casa, diz respeito a Ele ter controle em todo lugar da casa. Ser cheio do Espírito Santo não diz, olha, Ele está aqui, eu sei que Ele está aí. E se de fato Ele está aí, glória a Deus por isso. A questão é, que nível de liberdade Ele tem para caminhar nessa casa? Quais cômodos são restritos a Ele? Traduz, pastor, claro. Quais vontades são restritas para Ele? Quais lugares na sua vida a porta está fechada e Ele fica do lado de fora? Quais cômodos dessa casa Ele não tem acesso? Porque você sabe que ali você colocou muita sujeira. Espírito Santo, aqui, ó, aqui é seu, aqui deixa comigo, essa porta está trancada. O que quer dizer isso? É dizer que você é uma habitação do Espírito, mas não está cheio dele. Sabe o que me entristece? É que tem muito crente, regenerado, batizado no corpo de Cristo, selado e que é vazio do Espírito. Parece difícil entender isso? Pastor, o que você está dizendo? É gente que fez o seguinte, deixou ele guardadinho no porão. Deixou ele lá. Mas são pessoas que têm ministério, e são vazios do Espírito. Mas são pessoas antigas na igreja, 50 anos de evangelho, vazios do Espírito Santo. Ah, mas leram a Bíblia 20 vezes, de uma capa a outra, mas são vazios do Espírito. E você nunca saberá o que é ser cheio do Espírito Santo, até você se tornar um homem vazio de si mesmo. O Espírito Santo nunca terá controle pleno sobre a sua vida, enquanto você querer viver do jeito que você acha que tem que viver. Você nunca saberá o que é a plenitude do Espírito, até você continuar sendo controlado pelas suas vontades. Você nunca saberá o que é ser cheio do Espírito Santo, até dizer não aos seus pecados, que você olha e diz assim, não, aqui dá para viver desse jeito. Nunca. E não é ser cheio do Espírito Santo, ter o enchimento do Espírito, não diz respeito a gente ter cargo. Nada disso. Nada. A você vir à igreja, a dizimar e ofertar, nada disso, nada. É muito mais uma questão de transformação no seu interior do que aqui fora. É muito mais sobre um relacionamento. Por isso a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Pastor, o que é isso? Busque, meu amigo, todos os dias. Ah, hoje eu não estou tão bacana assim. O Espírito Santo fica aí. Ai, hoje eu não estou bacana, não estou legal. Essa semana foi tão difícil. Eu sempre digo isso aqui para vocês. Aquela voz que vai falando com a gente, sabe? Todo dia. Todo dia dizendo para você. Só que você insiste, né? Em permanecer assim. Ai, pastor, eu não sei por que é que Deus não me usa. Eu sei. Eu sei. Por quê? Ele está no porão.
Eu não sei porque tem uns crentes, pastor, que chora na igreja, que sente presença, e eu não consigo. Eu sei. Sabe o que você fez com ele? Você trancou ele lá dentro. E disse para ele assim: manda aqui, o resto eu domino, eu dou conta. Sem o Espírito Santo não tem salvação, não tem igreja, não tem nada. Ele não é um poder, ele é uma pessoa. Ele não é um arrepio, um sentimento, não é nada disso, ele é Deus. E como Deus, pela Escritura, todos os dias Ele nos diz. Não dá tempo de eu falar o que Paulo diz, mas depois você leia, Efésios 5, 18, 19. Continue lendo o texto. Como ser cheio do Espírito Santo? Ah, pastor, eu não sei. Leia a Bíblia, você vai ver, está tudo escrito. Mas lembre-se disso todos os dias. Sabe por quê? Porque talvez um dia você já desfrutou da plenitude, você já foi cheio, só que o seu nível foi baixando. Começa a água. Está vendo aqui? Se eu beber, está no mesmo nível? Não. Assim é com a vida espiritual. Tem gente que um dia transbordou. Realmente se sentiu ou viveu esse enchimento do Espírito, mas foi deixando a reserva baixar. E talvez não é que ele foi embora, como ele fez lá atrás com Sansão, e não sabia que o Espírito do Senhor havia o deixado. E não sabia que o Espírito do Senhor o havia deixado. Triste coisa é quando um homem funciona, porque Salomão arrancava os portões, Sansão, perdão, arrancava os portões, matava os seus inimigos. Sansão achava que estava bom demais da conta. Ele achava, dessa vez vou contra eles e vou de novo arrebentar os meus inimigos. Só que ele não sabia, o Espírito do Senhor já havia se retirado. Querido, por favor, pense o que é isso. Dá certo, funciona, acontece, mas o Espírito não está ali. Você tem noção do que é isso? Flui, acontece, tem vitória, os inimigos estão sendo derrotados, mas não há presença do Espírito Santo. Então tome cuidado, para que o nível não abaixe demais, e você não perceba que ele foi embora. Sabe o que é pior de tudo? É se sentir bem com a falta dele. É se sentir bem e dando tudo certo. A porta está abrindo, a vitória está chegando, a conquista vem, e a gente não se percebeu. Ele é muito mais do que aquilo que talvez você imaginou a sua vida inteira. Então, por favor, busque mesmo. Seja cheio do Espírito Santo. Isso não é uma opinião desse pregador aqui, não. É ela que diz. Todos os dias, converse com Ele. Fale com Ele. Diga para Ele, arranca esse coração duro que eu tenho, Espírito Santo. Fala como Davi. O cara era tão crente, mas tão crente, que nem na dispensação do Espírito estava. O Espírito ainda não havia se derramado livremente, como foi por Jesus em Atos 2. Sabe o que esse cara orou no Salmo 51? Não retires de mim o teu Espírito. Como assim não retire, irmão? Se o Espírito só descia, não era
habitado no corpo dos crentes. Olha a percepção que esse cara tem. Anos antes do Espírito Santo descer no dia de Pentecostes. Esse cara olha e fala: não retires de mim o teu Espírito. Davi entendeu o que é a presença do Espírito Santo na vida de alguém. Não é para te tornar forte, não é para te fazer vencedor, é para te fazer santo e salvo. É isso. Então, por favor, peça a Ele, busque a Ele, ame a Ele, deseja a Ele todos os dias da sua vida. Você consegue entender isso? Fica de pé no seu lugar, deixa eu orar com você. Curve a sua cabeça. Nós temos mais 3 dias para a gente voar um tiquinho, mas hoje eu só queria que você entendesse. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra encontre o nosso coração, nos ensina a amar o Espírito Santo, nos ensina a nos relacionarmos com o Espírito Santo, nos ensina a sermos cheios do Espírito Santo. Que o Teu Espírito flua em nós, através de nós. Transforma-nos à Tua imagem, Senhor. Ó doce Espírito de Deus, conduz-nos até Cristo, leva-nos até Ele, revela-nos a beleza do Senhor, transforme o nosso coração, nos permita entender, compreender, Te amar e desfrutar dessa comunhão, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode glorificar Jesus aí do seu lugar.